Olá, amigos! Muito boa noite. Estamos entrando no ar ao vivo pela coluna Conversa Tributária com Mauro Negroni. Como vão vocês? Como estão todos os meus amigos aí, meus amigos virtuais que me prestigiam, nos prestigiam aqui, né? Porque nós somos uma equipe que nos prestigiam com a grande audiência que a gente tem recebido, esse carinho enorme que a gente tem recebido aí de todos os profissionais da área tributária, da área contábil, né, os advogados tributaristas, enfim, né? A gente tem tido aí uma grande discussão em torno dos temas que a gente tem proposto aqui, e então tá tudo bacana, né? Que bom que nós já estamos aí com o pessoal. A Valéria Silva, sempre muito pontual, né? Eu que acabo atrasando um pouquinho, sempre ponteando aí a entrada no ar, né? Muito boa noite, Valéria Silva, boa noite, a Mari, minha aluna lá do curso de pós-graduação em Campinas, Elisângela Reis, também aluna lá de Belém do Pará, no curso de negócios, consultoria, enfim, do professor Fernando Sampaio. Saulo Reis Borges entrou também, está aí com a gente. Hoje eu já botei no quadro aqui, porque nós vamos falar sobre reforma tributária, né? Eu estava um tanto quanto relutante em falar sobre esse tema, porque acho que ele ainda não está muito maduro, mas o pessoal tem pedido para a gente falar, então eu vou colocar aqui e vou tomar todo o cuidado para não fazer juízo de valores, porque acho que tem algumas coisas boas em cada um dos projetos, acho que tem umas ideias bacanas, também tem algumas perguntas que não respondem, né? Então, enfim, vamos tratar aqui do nosso tema. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer algum assunto determinado, né? Então, vamos conversar aí sobre a reforma tributária. Estou aqui tomando meu chazinho especial, que nesse nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul não me deixa atacar a garganta, me deixa muito confortável para falar ao vivo aqui com vocês. Passei o final de semana dando aula em Florianópolis, né? Também estava bastante frio, uma turma muito engajada, muito boa. Estava dando o curso de legislação trabalhista e previdenciária e foi um fim de semana excelente. A gente discutiu bastante as obrigações digitais, né, que é a disciplina que eu ministro. Então, falamos sobre Perdecompre, sobre DCTF Web, sobre FDRI 2.0, falamos sobre DISO, falamos sobre Zero. Então, foi um fim de semana bem bacana, né? Eu gosto muito, inclusive, de dar essa disciplina, e com o pessoal lá de Floripa rendeu bastante, foi bastante interessante. Bem, vamos falar então sobre reforma tributária? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente em relação à questão da reforma tributária é que uma coisa é a carga tributária e a outra é a complexidade tributária, né? Para quem já atua nessa área, eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas aqui a gente veiculou aí semana passada uma coluna sobre o ICMS e substituição tributária, com conceitos bem básicos para as pessoas que não estão acostumadas, não lidam com isso no dia a dia. Pode até ser contadores, pode até ser tributaristas que trabalham com os tributos diretos, né? E foi assim muito gratificante a gente fazer a coluna, porque ela foi elogiada e ela foi vista por muitas pessoas. Imagino que até muitos acadêmicos, né, da área de contabilidade, de direito tributário, acabaram se beneficiando das colunas, né? Então, às vezes a gente fala aqui de assuntos mais avançados e depois a gente volta a falar sobre assuntos mais básicos, né? Então, assim, vamos primeiro estabelecer alguns parâmetros aqui, ou eu vou estabelecer alguns parâmetros que eu acredito, né? Porque aqui a gente está fazendo um exercício de
futurologia, tentando adivinhar, tentando ler os cenários e tentando descobrir o que vai acontecer. Tá? Então, assim, primeira coisa, esqueçam, na minha opinião, esqueçam a redução da carga tributária. Tá? Inclusive, hoje saiu uma matéria, hoje, né? Segunda-feira, hoje é dia 29 de julho, né? São 18 horas e 52 minutos, e assim, o presidente da República fez uma declaração para a Folha, se eu não me engano, eu acho que eu li isso na Folha, não me lembro se foi na Folha ou no Estadão, mas ele estava cortando o cabelo e falou que vai propor uma reforma tributária e tal, e que vai propor redução de carga. Não tem espaço para fazer redução da carga tributária hoje, né, na minha opinião. Claro que, como contribuinte, eu também gostaria de comprar tudo mais barato. Eu queria comprar o chazinho, esse eu ganhei, né? Mas eu gostaria de comprar o chá mais barato, eu gostaria de pagar a energia elétrica mais barato por conta da redução da carga tributária. Não há dúvida. Mas, assim, há espaço para isso? Eu acho que hoje não há como fazer essa redução. Mas, ok, vamos adiante, porque, né, hoje a carga tributária, para vocês terem uma ideia, no levantamento que eu fiz hoje, carga tributária em 1996, era de cerca de 26% na média, né? Essa é aquela relação PIB-tributo, né? E agora, em 2005, ela era 33%. E hoje, atualmente, em 2017, ficou em 34,8%, uma coisa assim, quase 35%, na relação PIB-arrecadação. Né? Então, vejam que a arrecadação vem crescendo. E eu acho que foi, no fim de semana, agora saiu a divulgação de recordes de arrecadação no âmbito federal. Então, claro que a máquina pública funciona, a máquina pública de arrecadação, de fiscalização e funcionando melhor, vai arrecadar mais. Mas mesmo assim, eu não acredito que desafogue o caixa do governo muito rapidamente. Então, eu não acredito neste momento que a reforma tributária vai colocar redução da carga tributária. Pode racionalizar, isso já vai ser bom, né? Racionalizando já vai ser bom, já tira uma parte da complexidade, já torna mais simples, tornando mais simples, fica mais barato de cumprir. Tá? Deusimar Ribeiro está com a gente, Marco Antônio também está com a gente. Marco Antônio Della Senta Lima, né? Está com a gente aí também. Muito bem. Então, a carga tributária, agora fiquei em dúvida se o Marco Antônio é o professor que pela foto não dá para enxergar, mas fiquei achando que é o professor que estava comigo em Florianópolis dando aula. Marco Antônio, por favor, se for tu, por favor, me dá um sinalzinho aí, me escreve aí que tá certo, né? Almoçamos juntos, inclusive. É que eu não me lembro do sobrenome e não estou... Pela foto aqui eu não estou conseguindo reconhecer. É uma foto bem pequenininha. Né? Almoçamos juntos no aeroporto em Florianópolis. O meu voo da Azul deu uma atrasada geral, entrou em manutenção não prevista. Fui sair de Florianópolis já bem tarde da noite. Bom, então a carga tributária eu acho que não muda, seja em qualquer cenário. Tá bem? Agora, a complexidade do cumprimento das obrigações acessórias, sim, essas eu acho que sim, temos como melhorar. Nós todos, como eu digo, sociedade, temos como melhorar e como impulsionar e cobrar que tenhamos uma carga tributária, um cumprimento da obrigação tributária e a complexidade como eu sempre digo, né, os sistemas não são complexos porque queiram ser. É que os sistemas são complexos porque a legislação assim define. Então, para cumprir a ECD, para cumprir a ECF, para cumprir imposto de renda, para cumprir PIS e COFINS, né? Olha o que é a legislação do PIS e COFINS.
né? Nem o próprio judiciário consegue definir adequadamente o que é insumo e assim por diante. Então, não é fácil isso hoje, tá? E se gasta muito dinheiro porque tu tem que assinar suporte disso, suporte daquele outro, assim por diante. Isso encarece, obviamente, o produto que a gente consome, tá? Muito bem. Então, tem um outro aspecto aí que é, além da complexidade, depois nós vamos conversar aqui sobre a questão do formulismo, de como é cada uma das propostas que a gente enxerga, né? Nós temos hoje 5 propostas distintas, eu coloquei assim já no quadro, que é para a gente poder conversar a respeito, né? Mas assim, tem alguns outros aspectos importantes, né? Que não são aspectos técnicos, mas são aspectos importantes, que é a questão da transparência. Quanto que a gente, quando a gente compra o chá para fazer o chá, quanto que a gente está pagando de tributo? Quando a gente está comprando um lápis, né? Quanto que a gente está pagando de tributo? Então, isso é muito importante a gente saber, o cidadão saber, que quando ele está comprando um produto como lápis, ele está pagando cerca de 30% do lápis, ele está pagando como tributo. Então, você está comprando lápis por R$2, ele está pagando 60 centavos de tributo. Então, isso é importante, né? Quando a gente compra um automóvel, 50% praticamente é tributo. O automóvel poderia custar metade. Não vou entrar aqui na questão de incentivar o uso do automóvel, combustível fóssil, as cidades estão entupidas, a poluição está gigante. Não se trata disso. Mas é deixar claro quanto que é o tributo que nós estamos pagando a cada vez a cada momento em que a gente faz um consumo, ok? Bom, quem está mais conosco aqui? Jefferson Conceição, Diego Fraga, boa noite para todos. Fernanda Goulart está com a gente também. Não é. Ele é de Carazinho, não é o professor que estava junto comigo. Ufa, ainda bem, né? O professor Marco Antônio. Almoçamos, mas eu não sei o sobrenome do professor. Né? É de Carazinho, acompanho sempre o seu blog, vídeos e sempre que posso entro ao vivo. Muito bom, Marco Antônio. Tamo junto, né? Malu Além está com a gente também, né? Minha tia querida, minha tia do coração. Margarida Varjão, né? Tem isso, tem a tietagem também da família que acaba vindo aí acompanhando com a gente, né? Tá tudo certo. E a outra questão importante também no modelo tributário brasileiro hoje é que ele é regressivo, né? Ele deveria ser progressivo. Quanto mais patrimônio e renda tu acumula, que tu tem acesso, ele deveria progressivamente tributar mais para tornar mais justa a distribuição de renda no país. Mas hoje ele é regressivo. Então, o que acontece? Tu atinge um determinado limite e dali para frente a tributação é igual. Então, por exemplo, quando uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$10 mil, se ela consumir esses R$10 mil em produtos, ela vai pagar o mesmo tributo do que aquela pessoa que ganha R$100 mil e que também gasta 10 mil em consumo, né? Vamos imaginar assim, uma pessoa que ganha R$100 mil e ela consome aqueles R$10 mil, ela não consegue guardar nada daqueles 10 mil. Então ela paga água, paga luz, paga plano de saúde, paga escola, paga supermercado e ela gasta os R$10 mil. Ela gastou os R$10 mil, ela pagou X reais de tributo. Por hipótese, vamos dizer que ela pagou R$3 mil de tributos, né? R$3.500 de tributo, 35% ela deixou como tributo. Então ela ganhou 10 e pagou R$3.500 de tributo. Aquela pessoa que ganhou 100, ela não paga R$35 de tributo, porque ela não consome se ela consumir os 10 mil. Né? Ou se ela consumir 20 mil, ela vai pagar R$7 mil de tributos. Né? Mas ainda assim, se ela consumiu 20, os outros 80 que ela guardou, ela possivelmente, se ela só guardou, ela vai pagar só sobre o ganho de capital, que é um imposto relativamente barato e não é progressivo. Essa no meu aspecto de justiça social, acho que a gente deveria ter algo a avançar, a gente tem algo a avançar nessa questão
da relação do tributo, né? Então, temos mais isso, né? Então, pobre e o rico no consumo, né? O pobre e o menos pobre, o pobre mais rico, o mais abastado, o nome que queira dar, aqui eu não quero fazer juízo de valor, amanhã vai estar um monte de gente me chamando disso, daquilo, de não sei das quantas, né? De liberal a full e de comunista a full também. Então, não é essa a questão. Eu não estou aqui colocando o meu juízo de valor, estou colocando assim, aquilo que eu acho que seria mais justo para a sociedade, olhando os países mais modernos, inclusive, que são aqueles que têm uma justiça tributária e justiça social mais aplicada, como os da Europa, por exemplo. Tá? No caso do Brasil, a gente ainda tem a questão da bitributação. Então, assim, como nem tudo dá crédito, então, o que acontece? Nos países mais evoluídos, eu tenho a questão do IVA. Então, tudo aquilo que eu compro me dá crédito, tudo aquilo que eu faturo, que eu produzi e vendi, e que agreguei valor, vai ter débito. Então, assim, tudo é insumo, tudo é caracterizado como entrada e, portanto, me dá direito a crédito. E tudo aquilo que sai, tudo que sai, e tudo que entra dá crédito, tudo que sai gera o débito. É mais ou menos como se eu pegasse assim, tudo que eu comprei, né, pega todo o desencaixe e credita, pega todo a arrecadação, todas as receitas que eu auferi e tributo. A diferença entre os dois vai me dar o imposto sobre o valor agregado. Então, nisso é muito mais moderno fazer desta forma. Tá? Então, como a gente tem uma questão da bitributação e o foco da tributação no Brasil é em cima do consumo, acaba que a gente tem uma questão muito importante. Né? Então, o produto sai dentro da cadeia, ele não vai mantendo crédito, ele poderá não manter o crédito total até a ponta. Né? Então, ele não leva a tributação lá para a ponta no consumo. Ele ainda é mais perverso porque ele no meio da cadeia ele acaba virando custo. Então, isso também não é bom. Né? Isso também não é bom porque acaba encarecendo e bitributando. Por exemplo, uma empresa que contrata serviço, ela não pode tomar crédito sobre o serviço que ela contratou para prestar um outro serviço. Né? É muito comum, então, as empresas fazerem um contrato com 2 ou 3 prestadoras de serviço no mesmo contrato para que todas elas possam faturar. Porque senão a empresa líder fatura, as empresas acessórias, às vezes até são maiores, mas enfim, prestam uma parte do serviço àquela tomadora do serviço e não ao consumidor final. Então, o que o prestador de serviço líder precisa fazer? Precisa repassar a carga tributária dos seus agentes para o consumidor final, e encarecendo o produto. Por quê? Porque tem um efeito de bitributação, porque nem tudo gera crédito, o que é ruim, péssimo, hoje para o Brasil. Professor Egberto Coelho, Jefferson Conceição estão conosco. Professor Egberto, usei seu livro nesse final de semana falando sobre o Perdecomp, então usei muito o livro do professor Egberto, que é um excelente livro, né? Como tudo que a gente bota no papel, algumas coisas já ficaram defasadas, mas é um excelente guia para a gente poder utilizar em sala de aula e também para os profissionais da área tributária. Tá? Quem mais aqui? Diego Fraga, professor, qual a sua opinião sobre a autonomia dos entes federados com o novo IBS? Bom, nós vamos falar aqui, ó, Estados Federados, né? Então, tem a questão do IBS, que é a proposta que está na Câmara, e a gente já vai falar aqui, só vou terminar as minhas considerações sobre o todo, tá, Diego? Mas já vamos partir para essa resposta aí, não vou me furtar de mencionar, não. Tá? Cláudio Freitas entrou aqui também, aí zeramos aqui, seguimos o baile. Bom, então assim, eu acho que esses aspectos são importantes, né? A carga tributária aqui, na minha visão, não vai mudar. A complexidade, que eu acho que é isso que a gente precisa ter, que a complexidade ela não está nos sistemas, a complexidade está na legislação que faz essa complexidade no sistema tributário, né? Esse, para mim, tem que ser o principal foco. A transparência para que o consumidor saiba o que está
efetivamente pagando na carga tributária quando ele adquire um produto, quando ele consome um serviço, né? Quanto de energia, quanto na energia elétrica tem de tributos, quanto que tem no combustível e assim por diante. A gente olha, muita gente, não nós aqui que operamos na área tributária, né? Mas quantas pessoas não acreditam quando a gente diz, olha, quando está comprando combustível lá, metade, ou um pouco mais da metade é tributo. As pessoas não acreditam e acham que a gente está exagerando, né? E não é verdade, é por aí, né? Bem, o professor Egberto está dizendo que a gente está ajudando a classe contábil com as nossas publicações. Sim, estamos sim, professor Egberto. A Cássia Firman entrou com a gente aí agora também. Bom, vamos falar das 5 propostas então, né? Parece que eu estou enrolando aqui, mas eu queria colocar esse aspecto, porque eu acho que esses aspectos são importantes para a gente poder contextualizar essa questão da a não redução da carga tributária, porque parece que algumas coisas que são meio mágicas, né? E algumas contas não fecham, né? Então, a questão de ser regressivo o tributo também não, às vezes não funciona. Então, acho que são aspectos bem importantes que a gente precisa ter em mente, não é? Outro dia um amigo meu disse assim, o que é que tu toma naquela... Altemir Melo, grande amigo, está aí com a gente também. E a Mauri Couto também está conosco. E um amigo outro dia me perguntou, mas o que é que tu toma naquela caneca? Né? Você não tem, eu acho que não vai dar para pegar. Mas dá para pegar ali um pouquinho. É chá mesmo, é de verdade. Não é água, não é chopp, né? É amarelinho, mas não é chopp, não, é chá. Tá? Vamos lá. Então vamos falar das cinco propostas, das 5 propostas que eu tenho. Algumas coisas que são já, né, o que está tramitando na Câmara, o que está tramitando em outros lugares, e outros são, como é que eu vou dizer? São perspectivas minhas do que eu acho que pode acontecer, ok? Como todo mundo, posso acertar e posso errar. Mas tem algumas coisas que estão postas e tem outras que não, né? Então tem algumas outras coisas que a gente está tentando descobrir o que é que vai acontecer, né? Mas a gente tem que fazer essa leitura de cenários, aí a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Giovanni André está com a gente também. Vamos lá. Então assim, as 5 propostas, né? Eu botei essa aqui no meio, não para chamar atenção, mas só porque ela é mais fácil, porque ela é menorzinha, ela cabe aqui para poder dividir os demais, tá? Eu não coloquei nenhuma ordem de preferência, porque eu fiz aqui no papel também, o mesmo rascunho, o mesmo rabisco, conforme eu fui desenhando. Então, assim, vamos começar por essa, então, que é a mais simples, né? Que é a proposta do Brasil 200, que é um movimento de algumas entidades, de algumas... Obrigado, Altemir, um grande abraço para ti também. Né? Então, teríamos na proposta do Brasil 200, desse movimento de simplificação e de melhoria do cenário econômico do país, né? Um movimento liberal e que quer melhorar, né? Eu estou atribuindo a palavra liberal, talvez eles não usem este adjetivo. Tá? E que teríamos um imposto único de 2,5% sobre as operações financeiras. Lembram da CPMF? Para quem é da época da CPMF, seria parecido com a CPMF. E seria o único tributo brasileiro, os 2,5%. Eu tive fazendo alguns cálculos e acho que essa alíquota de 2,5% não fecha. Tá? Porque ela prevê aqui nessa, se eu pegar pelo PIB e pegar pelo movimento que temos declarado, né, pelos órgãos oficiais do Brasil, sempre é muito complicado porque tem pouca estatística, né? Então, assim, eu acho que não fecha. E essa alíquota teria que ser talvez quase meio ponto, né, maior, né? Teria que ser na casa de 2,8, 2,9. E acho que ainda assim não manteria a arrecadação, né? Porque aí a gente teria que ver assim, questões que não circulariam hoje
no mercado financeiro, não estariam circulando no mercado financeiro exatamente para não pagar esse tributo, né? Como a gente teve na época da CPMF, muita gente transitando com dinheiro, né? Mas enfim, essa é uma das propostas. Então seria uma proposta bem simples, cumprimento basicamente através dos bancos, né? Então simplificaria a obrigação acessória. Nesse aspecto seria muito simples de cumprir, né? Seria o mais simples de cumprir, inclusive, né? Para a área tributária isso seria um sonho, porque aí a obrigação acessória vai ser mínima, se houver, né? Basicamente dos bancos e das instituições financeiras, né? Das fintechs, enfim, das aplicações financeiras. E ok, tá? Então essa é a mais simples de ser percebida. Bom, vamos por ordem de complexidade, então, talvez, né? Aquela que depois roda na Câmara, que é a proposta do deputado Baleia, né? Então, teríamos o IBS, que é a pergunta do Diego, né? Então, com o IBS, boa noite, Marcos de Paula. Aí entrou agora com a gente também. Então, com o advento do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, a gente teria um imposto só, que reuniria o que a gente tem hoje de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, num único, que seria o Imposto sobre Bens, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que teria como base da tributação novamente o consumo, não o resultado das empresas, mas o consumo, né? Ou seja, um repasse ao consumidor, né? E teríamos um repasse do agente arrecadador, que seria o governo federal, que repassaria para os estados e municípios uma parte de ICMS e de ISS. Então teríamos uma arrecadação única, né? Então esse seria um dos aspectos que é hoje o que está rodando na Câmara, que hoje é uma das propostas mais fortes em relação às demais, na minha opinião, né? Em relação aos demais, seria um demérito. Tem proposta do Senado, tem proposta do Executivo, que ainda não se sabe o que vai ser proposto, né? Mas esse é ainda do deputado Baleia Rossi, um dos mais importantes dos projetos, tá? Aqui nós temos algumas questões que até o próprio Diego falava, que é a questão da autonomia, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos que mais ganha força e, ao mesmo tempo, é um dos que mais perde força quando ele inclui o ICMS aqui. Por quê? Porque eu não acredito que os governadores, minha opinião pessoal, tá? Não adianta depois me atacar, dizer que eu falei isso, que aquilo. Minha opinião pessoal, os governadores não vão abrir mão dos incentivos, o poder da caneta de dar os incentivos. Em nenhuma das propostas vão topar perder, colocar fim à guerra fiscal. Vamos deixar bem claro, colocar fim à guerra fiscal. Mesmo que fosse uma bandeira branca entre todos os estados num determinado momento. Tá? Por quê? Porque aí tem aquela questão toda que é, já passando para a próxima proposição, que é dos Estados Federados, né, do Conselho dos Secretários de Fazenda, que coloca uma ideia de um IVA dual, né? Teríamos um IVA arrecadado nos moldes do IBS, mas com a compensação para os estados. Então aqui sim poderíamos ter que faça a arrecadação total e este fundo, né, manteria por um determinado tempo, e aí começam aquelas questões de tempo, de desenvolvimento, de como é que é, de diferenças regionais, né? Então, alguns estados não conseguem ter a arrecadação suficiente, mas demandam mais recursos, né? Por conta do seu desenvolvimento social menor, seu desenvolvimento econômico menor. Então, assim, arrecada pouco, mas precisa muito para poder manter a qualidade de vida, para poder manter os serviços básicos
daquela localidade. Então, este é um dos modelos em que haveria, na proposição, haveria esse fundo, né? Não acho que seja consenso aqui também, né? Porque tem alguns estados que, mesmo topando, vão discutir depois a miúde essa questão de quem participa com quanto que pode levar, qual é a parte fixa do fundo e qual é a parte variável do fundo. Então, não é algo fácil de se fazer. Aliás, nenhuma delas é fácil. Nenhuma delas é fácil, né? Então, já falamos aqui do Imposto Único do Brasil do Centro, já falamos do IBS, está na proposta da Câmara, que aí teria repasse, né? Um agente arrecada e repassa para os demais. Os estados federais que ficariam com um IVA dual, então teríamos um IVA numa parte fixa, que seria a parte da federal e uma parte estadual, e essa parte estadual ainda teria um fundo de compensação, ou um fundo de compensação dentro da parte federal. Então começa essa questão de propor, dá para propor tudo. A gente bota numa planilha de cálculo, bota no papel, nossa, isso funciona que é uma barbaridade. Né? Gaúcho, né? Funciona que é uma barbaridade. Depois, quando a gente vai colocar isso em prática, aí a história é completamente outra, né? Aí, como diz o pessoal lá em Santa Catarina, oi, 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 né? Começa a ficar a coisa mais complicada. Muito bem. Então, falamos dos três, e aí ficamos com o Senado e o Poder Executivo. O do Poder Executivo, já vou abrir aquilo que eu estou achando que vai acontecer, né? A Alessandra Eichler está com a gente aí também, e a Camila Moraes. Camila, depois tu me dá um feedback se a senhora assistiu a nossa coluna da semana passada, se eu não estou enganado, sobre ICMS, substituição tributária. Tá? Não precisa, pode mandar inbox, pode mandar uma mensagem aqui pelo Facebook para me dizer se aquela aula foi útil ou não. Tá? Porque tinha sido eu coloquei como sugestões, e uma das pessoas que pediu que a gente desse uma aula mais básica de ICMS-ST foi a Camila Moraes. Não é isso, Camila? Aqui não estou querendo expor ninguém, né? Só estou colocando assim que foi uma sugestão da Camila, provavelmente porque ela não tem domínio da área do ICMS, e isso não tem demérito nenhum. Ela tem tantas outras virtudes e tantos outros conhecimentos que nessa área especificamente ela pediu para colocar lá uma aula mais básica, né? Porque a gente fez uma aula mais avançada sobre ICMS-ST de recuperação, de ressarcimento e tudo mais, né? Mas, claro, para quem é menos experiente nessa área, é muito mais complicado tu olhar o mais complexo e sem ter o básico, né? Bom, com esses dois casos aqui, vamos lá então para o Senado, porque depois a gente deixa para discutir e para tentar adivinhar o que o governo federal vai remeter por último, né? Fica nesse suspense e Vamos lá. O que está rodando hoje no Senado é basicamente, não é exatamente igual, mas é basicamente aquilo que o deputado Raul tinha feito na Câmara. E que, como ele não se elegeu, conseguiu adeptos no Senado para fazer o IVA federal e o IVA estadual. Então, nós teríamos os tributos PIS, COFINS, IPI, a CID, salário e educação e o próprio IOF migrando para um IVA federal, com uma alíquota única, né? E aí a tributação de todas essas operações hoje, todos esses tributos migrando para um modelo de IVA federal, que seria o IVA que daria sustentação para tudo isso, tá? Inclusive, eu não sei, eu li isso e não achei imposto de renda. Talvez eu tenha lido errado, tá? Mas eu ainda colocaria imposto de renda e esses são os indiretos, né? Mas, enfim, poderia colocar os diretos também dentro dessa alíquota do IVA federal. E depois um IVA estadual, que seria em cima de circulação, né, de consumo, na verdade, seria a substituição do ICMS e do ISS. Então, se eu consumir serviços ou se eu consumir produtos, eu teria o IVA estadual. Então, eu teria dois tributos, um no nível federal e outro no nível estadual. E ainda teríamos a tributação
do resultado das companhias, né, das atividades empresariais, a partir do imposto de renda e contribuição social. Tá? Bom, então esse seria o modelo do deputado Raul, que agora é o modelo que foi encampado pelo Senado da República. Tá? E por último, então, e a quinta modalidade que a gente teria, a quinta proposta que a gente tem de reforma tributária, seria no Executivo Federal. Né? Então, aí, nesse caso, a minha aposta é que seria somente os tributos federais, então não envolveria ICMS e ISS. Né? Teríamos a unificação de IPI, PIS e COFINS, que seriam os impostos sobre consumo, com um determinado nome, que eu já escutei um, já escutei outro, e, portanto, eu apelidei aqui de né? Porque também não faz diferença qual é o nome que fosse ter, que seriam esse sobre os consumos. Esse seria sobre o consumo. E depois, sobre o resultado, teremos a unificação da contribuição social e do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a gente passaria a ter aqui essas unificações sobre o consumo, PIS e COFINS, IPI, aqui PIS, PASEP, COFINS e IPI, e a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda também num outro tributo. Desculpa, gente. Muito bem. É ao vivo, né? Ao vivo tem até espirro, tá? Não tem bocejo porque eu estou aqui, né, empolgado com a ideia. Acho que aqui também tem espaço para discutirmos algumas outras coisas, como, por exemplo, neste modelo aqui de consumo, nessa unificação de IPI, PIS e COFINS, acredito que a gente poderia ter espaço, inclusive para o governo federal, propor algo que fosse semelhante ao IVA, onde a gente teria aquilo que fosse, desculpa novamente, tudo aquilo que fosse consumido gerando crédito e tudo aquilo que fosse, né, ou seja, tudo aquilo que eu compro me dá crédito e tudo aquilo que eu faturo geraria débito, de forma que eu teria um modelo como o IVA. Se vai ter nome de IVA ou não é outra conversa, mas poderia ter este sentido de IVA. Né? Acho que o governo federal poderia ter poderíamos ter essa expectativa, na verdade, essa especulação que eu estou fazendo em relação ao governo federal, a proposta do Executivo, né? Do Executivo Federal. Ufa, chegamos lá, né? Então, são essas as 5 modalidades que eu enxergo hoje, né? Claro que essa do Senado está posta, é a PEC número 45. Na Câmara também tem um projeto de lei que está sendo discutido para fazer a criação do IBS, né? Os Estados Federados já manifestaram esta proposição do IVA dual, né? Não é bem este o nome, mas serve aqui para a gente entender que ele tem esse aspecto, né, parecido com o do Senado, onde a gente tem o IVA federal e o IVA estadual. Eu estou acabando de sair da câmera aqui, né? Esse do Brasil 200, que eu acho que é o menos provável, né? Seria uma volta da CPMF, mas como tributo único, então teria esta vantagem. E esse do Executivo Federal, que a gente ainda está tentando descobrir, né? Tentando jogar com as informações, descobrir, não no sentido mas especulando como poderia ser a proposição do governo federal, do Executivo Federal. Né? Bem, meus amigos, a nossa coluna, a Regiane Bahia Cândido, acabou de entrar aqui, e eu gostaria então de me desculpar com a Regiane, mas já encaminhar aqui para vocês o final da nossa coluna, né? Agradecer muito e pedir que todos compartilhem, porque eu acho que esse também é um assunto bastante importante e que muitas pessoas não estão acompanhando esse cenário. Então, eu acho que é bastante importante, bastante prudente, né? O Thiago Pinheiro também está entrando aí com a gente, né? Por favor,
curtem, compartilhem, para que esse assunto possa tomar discussão, lugar de discussão na sociedade, né? Porque essa é a nossa participação que a gente precisa fazer, né? E pressionar os nossos deputados, os nossos representantes, para que melhores condições tributárias nós tenhamos no país. E o melhor é aquilo que a maioria achar que é o melhor, né? Se a carga tributária está adequada, se a carga tributária não está adequada, se a carga tributária deveria efetivamente atuar sobre o consumo, né? Ter como fato gerador o consumo, ou o resultado, ou o patrimônio, ou a renda, ou o consumo, ou o patrimônio, enfim, né? Como deveria ser a composição da base tributária do país. Ok? Marco Antônio, parabéns pelas explanações, obrigado. Marco, por favor, o teu melhor agradecimento é curtir e compartilhar, tá? Por quê? Porque assim a gente ajuda mais pessoas, esse é o nosso intuito aqui, tá bom? Gente, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita alegria no coração, felicidade, muito amor na vida de vocês, muita saúde, e que, por favor, compartilhem, provoquem outras pessoas a pensar sobre que futuro nós queremos para o modelo tributário que a gente quer, tá? Então, assim, a melhor forma de vocês me agradecerem esse tempo que eu coloco aqui, eu que agradeço a paciência de vocês de me ouvirem por tanto tempo, né? 45 minutos falando como um papagaio aqui. A melhor forma de agradecimento para mim é quando vocês curtem e compartilhem, quando a gente chega lá naqueles 8 mil, 10 mil pessoas que assistiram às nossas colunas, né? Que significa que mais pessoas estão discutindo, né? Eu tento trazer aqui a informação que eu posso. Tá bem, meus amigos? Um grande beijo para vocês e até a próxima segunda-feira, às 18h45, com uma coluna gravada ou como esta, ao vivo aqui com vocês. Beijo e até a próxima segunda.